Ela demorava e demorava e pegava imagens e voltava. Aí na hora a enfermeira entrou e disse: pode se vestir que a médica já vem falar com você. Então entrou ela, um médico mais coroa e um médico geneticista. Eram os três que acompanhavam, né, o Sim. caso do meu filho. Quando ela entrou, eu estava terminando de me vestir. Aí ela me abraçou por trás e disse: mãe, a gente não entende o que está acontecendo. Olá, seja muito bem-vindo ao Recontar Cast, o nosso podcast de testemunho. Eu quero agradecer você que foi lá assistir o nosso episódio, o nosso último episódio, e eu quero desde já convidar você que ainda não foi lá no nosso canal do YouTube assistir o nosso último episódio. Vai lá, tá imperdível. Deixa o seu like, o seu comentário, compartilha com mais pessoas para ser abençoado. E hoje nós estamos aqui com mais uma convidada especial. Ela, a Tainã. Tainã, seja muito bem-vindo. Eu vou deixar ela se apresentar. Seja muito bem-vindo ao Recontar Cast. Obrigada, irmã Adriana. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra e um privilégio poder falar do nosso Deus, que faz infinitamente mais, né? Então é muito gratificante poder estar aqui com você para a gente poder contar um pouco do que Deus tem feito em nossas vidas. Obrigada, viu? Obrigada a você. E eu quero já que você se apresente, fala um pouco de você, de onde que você é do Brasil, fala um pouco de se você tem irmãos, de se você é uma pessoa que já foi cristã, nasceu num lar cristão. Conta um pouco sobre você. Irmã, meu nome é Tainã. Eu já moro aqui na América há 8 anos e sou de Recife, Pernambuco. Não nasci em um lar cristão. Eu vim conhecer a Jesus por conta própria. Eu queria sempre buscar conhecer esse Deus, saber mais desse Deus. A minha avó e minha mãe sempre me levaram para a igreja católica, mas quando eu lia a palavra, eu ficava querendo saber mais do Senhor, porque eu achava que só ali não era o suficiente. E assim eu fui por conta própria, eu busquei a Igreja Batista primeiro, depois eu fui para a Igreja do Nazareno, lá no Brasil, dava aula para as crianças no Ministério Infantil, desde de lá, desde a Igreja Batista, Nazareno. O Senhor sempre me levou para essa área de ministrar para crianças. E quando eu cheguei aqui na América, eu também já vim Sim. transferida da Igreja do Nazareno do Brasil para a Igreja do Nazareno daqui, que já tinha um mês da congregação da comunidade brasileira, né, na Aham. igreja. E é isso, eu tenho irmãos, inclusive uma irmã minha está aqui comigo, me visitando, passeando. Sim. E é isso, irmã. E Tainã, eu sei que a Tainã, gente, ela tem uma história muito linda, um testemunho, assim, gigante. E hoje ela vai compartilhar um pouco com nós sobre o testemunho dela, que é um testemunho, assim, que é um milagre mesmo que o Senhor fez na vida dela, né? Tainã, você pode falar um pouco sobre esse processo que você viveu, eh, desde lá de trás, do Brasil, quando que começou, conta um pouco mais sobre esse testemunho. Irmã, eu sempre sonhei ser mãe, eu sempre sonhei ter família, construir família. Eu não fui criada com o meu pai, eu só fui criada com minha mãe e meus avós. Então, assim, eu sempre dizia ao Senhor: Pai, um dia que chegar a minha hora, eu quero poder que meus filhos tenham o pai presente, eu quero poder ter Sim, uma família que também que te sirva. Eu não quero viver nesse mundo de qualquer maneira, né? Eu quero estar sempre aos teus sim. pés, sempre nos teus caminhos. E eu sempre sonhei em ser mãe. Era o meu sonho, assim, desde a infância mesmo. Acho que toda menina, quando a gente é criança, a gente já brinca de boneca, já brinca sendo mãe, já É brinca que a verdade. gente já tá mandando ali nas bonecas, a gente já tem aquele, como é que posso dizer? Já aquele, a gente já nasce com essa maternidade na Sim, é gente, né? verdade. E
De brincar de Brincar de casinha. casinha, é. E eu sempre tive esse desejo no meu coração, e eu sempre dizia ao Senhor que quando eu fosse mãe, eu queria ser mãe de 3 meninos. Eu sempre Uau! dizia isso ao Senhor, porque eu achava que eu não iria conseguir criar uma menina. Eu acho que devido ao trauma que eu tive com a ausência do meu pai, eu achava que eu não ia dar conta de poder educar uma filha, uma menina. E o menino, eu acho que o menino ele é muito mais prático, eu acho que não é muito mais emocional, é mais razão, né, eu achava assim, dessa Sim, forma. E eu sempre dizia: "Pai, eu quero ser mãe de 3 filhos, 3 meninos". 3 meninos. E no Brasil eu trabalhava, gerenciando, indústrias Sim, alimentícia, sim. né, eu sou formada em nutrição já há 16, 17 anos, eu me formei com 20. Eu já tô com Uau, 37, muito me tempo. formei muito jovem, Muito talvez eu não jovem. sabia nem o que é que eu queria na vida, eu Sim. entrei na faculdade muito jovem, com 16, me formei aos 20. Então, desde que eu me formei, eu sempre trabalhei na área da indústria, foi a área que eu me identifiquei, não me Aham. identifiquei na área de hospital, não me identifiquei na área de de nutrição, de como é que posso falar? Nutrição dietética. Eu sempre gostei dessa área dinâmica da cozinha industrial. E Aham. sempre trabalhei nessa área, e teve um dia que eu quis abrir o meu próprio restaurante, porque eu sempre administrava o restaurante das Sim. fábricas, fábrica da Coca-Cola, Subway, fábrica das pilhas Rayovac, fábrica da Deca, do vaso sanitário Deca, enfim. E eu, nessa época eu conheci meu esposo em uma das fábricas, que ele trabalhava já há 16 anos na fábrica da Rua Aham. Montila, ele trabalhava na área do blend, Uau. ele trabalhava na área da mistura de bebida, era tudo onde começava a Sim. bebida, então ele trabalhava lá, já há 16 anos nessa experiência lá. E eu conheci ele na fábrica, e foi quando a gente começou, né, o nosso relacionamento. 3 meses depois a gente já estava numa casa, ele alugou uma casa toda mobiliada e disse assim: "Só traga sua roupa e venha, Morar viver comigo aqui. e venha morar comigo". Enfim, foi quando me veio o desejo de abrir o meu próprio negócio. Eu queria um restaurante, o nome do restaurante era Amora. Ai, que chique. Era Amora, então a gente alugou um local, a gente começou a reformar, Uhum. o banheiro para os clientes, comecei a fazer a seleção, recebendo currículos para cozinheiro, para assistente, enfim, já estava naquele processo quando eu sonhei que meu esposo seria demitido Meu da Deus. fábrica. E quando eu tive esse sonho, eu compartilhei com ele, eu disse: "Amor, eu sonhei que você era demitido", e ele disse assim: "Isso é coisa da sua cabeça, eu já estou lá há mais de 16 anos, então isso é meio que impossível acontecer". É, a gente vai já tá praticamente quase sócio. É. Aí eu disse: "Eu tive esse sonho", e isso Sim. ele estava de férias quando eu tive o sonho. Quando ele voltou das férias, no outro dia, ele foi desligado. Meu E aí Deus. ele foi desligado, e eu tinha um 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 local para abrir um restaurante. Então, nesse momento, eu não sabia o que fazer, porque nós ainda não estávamos com o restaurante funcionando e ele tinha sido demitido. Então, nesse momento, a gente achou melhor, continuar com a abertura do restaurante. Sim. Mas foi quando Deus colocou no meu coração de vir para cá. Eu já tenho uma prima que já mora aqui há um tempo, e eu conversei com ela, perguntei como seria essa possibilidade, ela me explicou como foi que ela fez, e aí eu disse: "Amor, vamos, já que a gente nem abriu o restaurante ainda e tu já Eu foi já tá demitido, é, vamos pegar esse dinheiro, vamos começar a vida na América?" Aí ele fez: "Vamos". Então a gente foi atrás do o visto, visto. de turista para vir pelo menos passear, conhecer e depois decidir se a gente realmente Fica ou ficaria ou não. não. Quando chegamos para tirar o visto foi negado. E aí eu disse a ele: "Vamos fechar o negócio", que nem abriu, mas vamos fechar. Então a gente entregou o ponto, parou as reformas, vamos ter que estar Sim. gastando uma coisa que a gente não Que estava não mais é, recebendo. não tá A gastando. gente ia Verdade. gastar e não estava recebendo. Eu estava Só estava gastando, saindo. só estava saindo. E aí foi quando ele,
ele voltou para o mercado de trabalho, eu voltei para o mercado de trabalho, então eu voltei para nutrição, ele foi para outra área de comércio, enfim, aí passaram 1 ano e meio e o desejo do meu coração ainda De permanecia vir de pra vir cá. para a América. Foi quando eu comecei a orar: Senhor, se for da tua vontade, abre as portas, eu irei tentar novamente o Um visto. visto. Foi quando o Senhor me disse assim: filha, em uma das minhas orações, o Senhor me disse assim: ore por uma loira, ela que vai lhe atender. E eu Uau! comentei isso com meu esposo e passamos a orar por ela. Meu No Deus. dia da entrevista, a fila era assim, L, lá em Recife, né, Pernambuco, Sim, consulado. A fila era em L, então a gente aqui na entrada não dava para ver os cônsules, eram 3 cabines, né. sim, Quando a gente fez assim a curva, eu vi a você viu mulher ela. loira no gabinete do Uau! meio. E na hora eu olhei para trás, eu disse ao meu esposo: "É ela. Foi ela que o senhor pediu para orar por ela". E minhas pernas, irmã, estava bamba, bamba, bamba. Eu disse: "Senhor, não tenho nem condições de falar". E aí tinha um segurança no início da fila, orientando as pessoas, Sim, né, para ir para fica os mesmo. cabines, e tinha, uma pessoa que estava lá com ela, estava terminando de reunir os documentos, os papéis numa pasta, e ela estava de blazer na hora. Então ela tirou o blazer, colocou assim na cadeira, ela olhou para mim e fez assim. Meu Deus. Irmã, não sei como foi que eu consegui chegar até a cabine dela, tanto que eu tremia. Aí o segurança olhou pra mim e olhou pra ela, disse: "Ela tá lhe chamando". Eu disse: "Uhum, eu sei, porque o Senhor pediu pra orar por ela, que o Senhor já Sim, estava preparando aquela mulher pra aquela me mulher, atender". sim. Quando a família saiu, eu cheguei até ela com os papéis, Sim, com a as pasta, pastinha, tudo, né. porque qualquer documento que ela pedisse, eu Tava ali na estava lá. pasta. É. E aí ela pediu o meu passaporte e do meu esposo, a gente passou, assim, por debaixo do vidro. Aí ela abriu o passaporte da gente, fez assim, olhou e disse assim: "Mas por que os Estados Unidos?". Eu não tinha condições de responder, irmã. Eu pisei, assim, no pé do meu esposo, de baixo, para ele falar. Aí ele disse assim: "Quem não gostaria de conhecer aquele país encantado?". Meu Aí Deus. ela disse: "Ok, boa viagem, visto concedido". Nem olhou nem uns papelzinhos, nada. Nada, nada, Meu irmã. Deus. E assim começou o Senhor me trazendo, me movendo para este lugar, né, para a América. Quando fomos comprar as passagens, também foi um milagre, porque a mulher não pediu nada de documento, Uau, comprou as passagens Deus estava no através de negócio boleto já. bancário. Sim, Ela até colocou o ingresso da Disney logo para a gente ir também para Disney, porque eu meu ia fazer a Deus. escala em Orlando, de Orlando para Kansas, né. Sim, Aí ela já colocou, enfim, então foi assim, desde o início a mão do Senhor. E tem uma vizinha que mora na rua da casa da minha avó, o nome dela é Adilza. Dias antes de eu vir, pra cá, sim. eu estava saindo da casa da minha avó e ela estava na calçada da casa dela, lá sentada. Aí eu disse: "Amor, para pra eu falar com ela, né, dar um oi pra ela". Aí quando eu baixei o vidro, assim, do carro, aí ela: "Filha", ela nem falou nada, eu nem falei com ela, e ela só olhou pra mim e já disse assim: "Filha, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, Meu e tu Deus. serás uma Uma vez. bênção". Irmã, quando eu recebi aquela palavra, eu disse: "Senhor, eu não vou olhar para trás, porque o Senhor está me conduzindo para aquela terra, para Sim, aquele lugar. Eu não sei os planos que o Senhor tem para mim, mas eis-me aqui". Chegamos aqui em 8 de março de 2018. 8 de março. Quando eu cheguei aqui, eu vi uma oportunidade de aplicar para um visto de estudante para Sim, validar meu diploma, sim. do Brasil de Nutrição. nutrição, porque eu vi que tinha muitas cadeiras da matéria de nutrição eram muito parecidas com de lá, então eu Aham, ia precisar só pagar algumas matérias daqui sim. Fazer, e validar meu diploma. sim. Então foi essa uma oportunidade que eu vi naquela época, fui na escola, no college lá em Kansas City, apliquei, Olha. peguei o visto por mais 6 meses, então eu fiquei 1 ano aqui dentro desse Uhum. processo, né, do visto de estudante. Mas aí o Senhor mudou completamente o rumo das coisas, os planos eram outros.
E foi quando eu fazendo uma hora eu sempre fui de ter devocional, de fazer devocional, eu sempre fui de ter Sim, aquele tempo diário com o Senhor, de ter aquela comunhão com Ele, eu sempre quis saber mais do coração dele para o meu, sabe. E nesse dia eu estava fazendo o devocional em 1 João 14:15, que eu tenho aqui, que eu sim, trouxe a se quiser Bíblia, ler, pode ler. que foi inclusive no dia 25 de setembro de 2018. Eu Uau! estava fazendo esse devocional, que ele diz assim: "A eficácia da oração". Edificante. No versículo 14 diz: "E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Sim, E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos." glória a Deus. Quando quando eu li essa palavra, eu senti forte no meu coração o Senhor me dizendo assim: "Filha, o que é que você quer? Que se for da minha vontade, eu vou lhe dar." Uau! E ali eu Ai, disse: não perdeu O Senhor conhece o desejo do meu coração, o Senhor sabe do meu desejo de de ter ser filho mãe. homem, de ser mãe, e eu nunca tinha tentado, nunca, Hum. nunca, nunca, nunca Ah, tinha tentado, entendi. nunca, nunca, não tem para que eu mentir, nunca eu tentei. Tinha um desejo, Tinha mas desejo, nunca mas eu nunca achava que era a hora, que era o que era momento. sim, Mas nesse dia que o Senhor falou comigo nessa passagem, ele me perguntou o que era que eu queria, ele disse: "A oportunidade é agora. Então o senhor está me é. perguntando, eu vou lhe falar o que é que eu quero." O senhor está me perguntando o que é que eu quero, então eu quero ser mãe de um menino, quero ser mãe de um menino. Meu E aí Deus. quando meu esposo chegou do trabalho, nessa época ele trabalhava no Side, quando ele chegou eu disse: "Amor, aconteceu isso, isso e isso." Aí ele disse: "Então, estamos prontos para receber o nosso filho, se Deus lhe deu essa palavra, amém." Amém. Irmã, eu engravidei nesse dia. Meu Deus. E nunca tínhamos tentado engravidar antes. Meu Deus, Tainã. Eu sei que eu engravidei nesse dia, porque foi 25 de setembro de 2018, e eu descobri a minha gravidez em novembro. Meu Então Deus, já tá passou sim, finalzinho de setembro, passou outubro outubro. todo, quando foi novembro, início de novembro, meu esposo que comentou assim: "Ô minha linda, tua menstruação, ela não desceu." Aí eu: "Deixa eu Se você contar." tentar. Quando eu fui contar, já estava 5 dias atrasada. Meu Aí Deus. nessa época eu estava na igreja do Nazareno, do pastor Howard, a pastora Joyce, Sim, aí eu liguei para a pastora: "Pastora, eu tô 5 dias com a menstruação atrasada." Aí ela disse: "Faça o seguinte, vá no Walmart, compra o teste e vem aqui para casa", porque nesse dia tinha um momento de oração lá na casa sim. dela. "Quando terminar o grupo de oração, A você gente vai vai no fazer banheiro e faz o teste." Aí terminou o grupo de oração, eu levei o teste, fui pro banheiro dela, positivo. meu Deus. Aí eu: "Pastora, ora por esse menino." Eu já sabia que era um filho, eu já sabia que era um Sabia que era um menino, eu menino, ele já falou: sabia "Deus que era falou pede, tudo, né?" porque o Senhor me Perguntou. perguntou. Eu falei para ele, né, então eu Sim, confio no Deus que pode todas as todas as coisas, né. coisas. E aí a pastora consagrou a minha gestação ao Senhor. Eu me lembro que no banheiro da casa dela, ali do master, ela fez a oração, a gente entregou ao Senhor essa criança, essa gestação. Quando eu contei, realmente, eu engravidei no dia 25 de setembro Uau, de 2018. uau, Tainã. Então, eu estava super feliz com o meu presente, né, do Senhor. Sim, Aí a gente foi entrar em contato para fazer a primeira primeiro ultrassom, e ultrassom, aí eles me encaminharam para QU, QU. porque Uhum. era que tinha vaga lá Sim, na QU, enfim. Foi até bom realmente eu ter ido primeira vez lá. E marcaram a minha primeira ultrassom para dia 31 de dezembro de 2018. meu Deus, dia E nesse 31. dia, minha irmã estava aqui, minha avó e minha mãe, que elas vieram passar o meu primeiro Natal aqui comigo na América, em 2018. Elas Sim, vieram passar Natal comigo, então passaram o Natal, o o Réveillon e o mês de janeiro todo, né, comigo. E nesse dia eu levei elas comigo também lá para o dia da da consulta. ultrassom lá. Tava lá minha mãe, minha irmã e minha avó. E foi no dia 31. Só que nesse dia, irmã, eu amanheci com o coração tão apertado,
Meu E eu não Deus. sabia o porquê. E eu comentei com meu esposo: "Amor, tô sentindo algo tão estranho hoje". Ele disse assim: "Não, é porque você tá nervosa, é a sua primeira gestação, você tá Ansiosa. ansiosa, a gente vai ver o nosso filho pela primeira vez hoje na ultrassom, então Sim, você tá nervosa, é normal". E eu dizia: "Não, tem alguma coisa estranha, assim, hoje". Eu estava tão desanimada, um peso, era um dia bem triste. meu Deus, Fomos que tinha que ser fazer alegre, né. e fomos fazer a primeira ultrassom. E Madriana, essa médica, a doutora Winchester, uma coreana, ela a menina, né, a assistente, coletava a ultrassom, levava para ela. Sim, Aí voltava e pegava mais imagens, levava levava para pra ela. ela. Aí voltava, pegava mais imagem, Fui levava para ficando cucada ela. com isso. E eu olhei para meu esposo, eu disse: "Tem alguma Coisa coisa errada". acontecendo. Ele fez: "Não, isso é normal, a gente tá aqui na América, eu acho que deve ser assim". E eu disse: "Não, tem alguma coisa errada, tá demorando demais essa ultrassom". A Aí gente já foi tem o sentimento, quando né. ela entrou, ela disse assim: "A sua família está aqui?" Eu disse: "Tá, tá meu esposo, minha mãe parece que tinha saído com uma amiga e estava minha irmã e minha Por favor. vó", porque demorou tanto que até minha avó comentou com a minha irmã: "Ô Marina, tá demorando tanto, tá indo lá Ah, dentro, será que isso é sim. normal?" Aí a minha irmã: "Acho que é vó, acho que é assim mesmo". E aí quando a doutora entrou e disse assim: "A sua família está aqui?" Eu disse: Tá "Tem alguma coisa alguma coisa errada. errada". É verdade. Aí ela disse: "Você pode chamar elas para vir até a minha sala?" Aí meu esposo foi, chamou Meu minha avó e minha irmã, Deus. e ela nos levou para a sala. Quando ela nos levou para a sala, ela me mostrou todas as imagens na tela do computador Meu e disse: "Mãe, é Deus. o seguinte, a gente observou que o seu filho está com alguns problemas nos órgãos. Ele Meu está com Deus. problema na". Ela disse: "A gente viu uma alteração no cromossomo 13, que é através de um exame na nuca, e a gente reparou que a barriga dele é 3 vezes maior que a cabeça, Uau, o Taina. corpo dele é só barriga, e os 2 rins dele, não tá funcionando. A gente Meu percebeu também Deus. que ele não tem uretra, e ela me mostrando, falando aquilo e eu: "Senhor, eu sabia que estava acontecendo alguma coisa de errado". E Meu meu esposo Deus. precisou ser forte por mim. Minha avó de cabeça baixa ficou, assim, sem acreditar. Meu Minha irmã Deus. do meu lado, pegando, assim, na minha mão. E aí eu parada, assim, comecei a chorar, ouvindo tudo que ela estava falando. E meu esposo perguntou: "Doutora, e o que se pode fazer diante desse quadro, né, dessa situação?". Ela disse: "Olha, é uma gestação de altíssimo risco. Meu Deus. Essa síndrome, né, essa alteração no cromossomo 13 é uma síndrome rara e que a criança muitas das vezes morre ainda no ventre, ou se nasce, ela não passa de uma semana". Uau. Então, o que muitos pais fazem, aí ela pegou na hora uma papel numa gaveta e ela circulou uma clínica de aborto mais próxima da minha casa Meu e disse assim: Deus. o que muitos pais optam é abortar a criança porque é um risco muito grande. E na Meu hora, irmã, eu Deus. coloquei a mão na minha barriga, minha irmã estava comigo, ela me abraçou e ela disse assim: "Não, não, não". E eu disse assim: "Eu sei quem me deu esse filho. Glória a Deus. E ele é fiel para cumprir. Então eu não vou tirar essa criança, doutora. Eu sei que me deu. Eu sei que me deu. Ele me perguntou o que eu queria. Então por que agora eu ia dar ouvido à medicina, às vozes contrárias daquilo que eu ouvi do meu pai?". Sim. E ela olhou para mim assim, "Você não vai abortar?". Eu disse: "Não, eu não vou abortar, foi Deus que me deu. Ele que Meu dá e ele que Deus. tira. Se ele me escolheu para ter uma gestação dessa, amém". Irmã, foi uma força, assim, Força que que vem é dele uma mesmo, né. força inexplicável, é Sim, sobrenatural, é uma força de força que Deus, veio do do Senhor Espírito mesmo. Santo do E a gente não tem Senhor, não. porque a gente como mãe e seres humanos, a gente Desaba, né, desaba, escutar a gente desaba. umas Minha coisas primeira dessas. Meu gestação, Deus. eu nunca tinha ficado Ainda grávida ainda na você minha ainda vida, questionar, falar assim: "Deus, mas o senhor
perguntou pra mim o que eu E queria. nessa época eu tinha 30 anos. Eu fiz Uau! 30 anos no dia 12 de novembro, e eu estava grávida, Uau, Tainá, né, eu tinha 30 anos presente mesmo. e aí eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa as pessoas falavam: "Tainã, mas você é nova, você pode engravidar novamente". E eu tapava o meu ouvido para essas vozes contrárias, eu não queria saber. O meu foco era naquilo que Deus me prometeu, sabe, eu queria me agarrar na Na palavra palavra dele. dele. As pessoas não acreditavam. "Nossa, ela ainda insiste nisso. Tá vendo que não tem condições, é uma criança que vai nascer com muitos problemas. Qual é a qualidade de vida que ela vai querer para essa criança?". Então eu ouvi Ainda muitas tentando culpar, né, coisas. Ai, irmã, tentando se nossa, tantas pessoas viraram as costas, sabe, porque realmente me julgaram. Eu ouvi coisas terríveis. Ouvi até coisas que, foi castigo, que era castigo uau! de Deus pra eu estar passando por isso. A gente sabe que Deus não Sim, castiga os filhos, né. A gente quando tem o conhecimento da sim, é palavra, a gente verdade. sabe que o Senhor não nos É, castiga. e o povo fala tem E a gente gosta de falar isso peca mesmo, por falta de conhecimento, conhecimento, né. é Então a gente verdade. perde a oportunidade de realmente ficar calada e esperar ver o que é os planos Quem do justifica a Senhor, né. gente, né. Porque não basta a gen não cabe a gente compreender os planos É dele, né, verdade, basta a gente Tainá. só entregar e confiar. "Eis-me aqui, né, eu sou tua serva e faz em mim o teu querer". Teu querer. E eu ouvi muitas coisas assim que, foi castigo, que meu esposo tinha alguma coisa e eu também. A Meu gente devia ter Deus, algum problema de saúde muito grave e chegar a cogitar uma coisa, assim, absurda que eu nunca ouvi falar na minha vida. meu Deus. Então, assim, eu precisei passar por esse processo, esse deserto sozinha. O Senhor queria só eu e ele, sabe, o Senhor realmente queria só eu e ele. E no deserto não é lotado de gente. É, O deserto ninguém quer atacar a gente no o deserto, né, é você deserto sozinho e o Jesus. deserto a gente consegue enxergar mais o céu, porque ao Sim, nosso redor não não tem tem distrações, sim, é só a gente e o Senhor, né, no verdade. deserto. Então muitas das vezes é necessário a gente ir para lá, para a gente poder calar as Hum, vozes do mundo e só ouvir a voz dele. é verdade. Então, hoje eu entendo que aquele momento eu precisava passar por isso sozinha. No momento eu questionava, eu falava: "Senhor, mas por que as pessoas Claro, viraram as costas? Por que claro. aconteceu isso comigo? Por que estão falando sobre isso?". Mas era necessário, depois de muitos anos a gente olha para trás e entende agora, Ah, né, o processo depois que tudo foi, faz sentido, né. era É o necessário, né, ser daquela processo. forma. E enfim, foi nesse dia, me tranquei no quarto e eu só fazia chorar. Eu só fazia chorar no dia 31 de dezembro de 2018, último dia do ano, e eu Meu estava Deus. com toda, todo o plano de passar na igreja, né, que a igreja nazareno estava fazendo jantar para depois da virada de ano, enfim. E uma amiga minha do Brasil, soube, né, desse diagnóstico que eu recebi e ela disse: "Amiga, assiste esse testemunho". Era o testemunho da pastora Talita. Foi ali que eu conheci a pastora Talita. Aí tá vendo tanto A que a importância do importância do testemunho, testemunho, por isso que a a gente tá aqui. importância da gente recontar. É, pra gente recontar os testemunhos. É Exatamente. verdade. E aí quando eu ouvi o testemunho dela, "Você vai dar conta", o nome do testemunho. Uau! Só que no final do testemunho a filha dela morre. Mas aquele testemunho me deu uma força de levantar na cama, irmã. Olha pra você ver. E eu chamei meu esposo e disse assim: "Amor, assiste aqui comigo esse testemunho", e eu assisti de novo junto com ele. Quando a gente terminou de assistir, eu disse: "Mãe, faz uma trança raiz no meu cabelo", porque eu estava toda desmantelada, meus olhos inchados de tanto chorar. Não, Eu mas estava Ixi, é um muito desmantelo, como fala lá em Recife, né, em Pernambuco. E eu disse: desmantelo. "Mãe, faz uma trança raiz aqui no meu cabelo", que minha mãe sabe fazer, eu gosto da trança Nossa, é raiz que lindo, ela né. faz. Minha mãe fazia muito no nosso cabelo Eu também. disse: "Mãe, faz uma trança raiz no meu cabelo e vamos louvar ao Senhor, não vamos deixar de cultuar Ele". Porque a gente ama o Senhor por quem Ele é, e não pelo que Ele faz na nossa É vida, né. verdade. Então, por mais que eu recebi o diagnóstico difícil, mas eu tenho muitos motivos para agradecer a Ele. Então minha mãe: "Vamos, vamos para o culto". Então a gente foi,
cultuar o Senhor nesse dia. Teve pessoas que nem me reconheceu de meu rosto tão inchado, Tão de tanto inchado. chorar, né. Uau, Tainá. Mas ali cultuamos ao Senhor, voltamos para casa e a médica disse, ela me comunicava comigo através do chat, né, Sim, e através do e-mail dela, e ela dizia: "Tainan, vá me deixando saber, o que foi que você decidiu, você e seu esposo, eu sei que é uma decisão muito difícil a se tomar, mas você pense com carinho qual a qualidade de vida que você quer dar para o seu filho". Ela escreveu uma carta, meu né, Deus, e Senhor. dizendo que, ele, se nascesse, iria precisar de transplante de rins, Meu ia ter que fazer Deus. hemodiálise para o resto da vida. Era uma criança que não nasceu com uretra, então ele não ia fazer xixi por conta própria, Meu ia ter que Deus. implantar uma bolsa, aquela bolsa no Ah, abdômen para poder eu sei, fazer agora eu não coletar sei. a urina, sabe? Sim, eu sei. Eh, Tipo uma sonda, né, mas é outro nome, tem um nome é, específico mesmo. e falou que ele estava com problema no coração, Uau. fígado, os 2 rins não funcionavam, enfim, eram vários problemas nos órgãos, porque esse alteração no cromossomo 13 é uma síndrome de Patau. Eu nunca tinha ouvido na vida Uau. essa síndrome, e eu fui pesquisar na época, síndrome de Patau ela é incompatível com a vida, porque os órgãos vários órgãos da criança não se desenvolvem. Então, por isso que muitas gestações, a mãe perde a criança ainda no ventre, ou Uhum. sinais se a criança não consegue sobreviver por mais de uma semana. Uau, Tainá. Então, esse era o primeiro diagnóstico, síndrome de Fatal. Patau. E eu disse: "Doutora, eu permaneço firme, eu não Não, vou abortar. Essa é a minha decisão". decisão. Ela fez: "Então ok, então eu quero lhe ver aqui no hospital toda segunda e quarta-feira". Então toda segunda e quarta eu estava no hospital fazendo as ultrassons e acompanhando. Uau. Ela disse: "Já que você e seu esposo não quer tirar, vamos fazer um teste genético em vocês 2 para saber se realmente é algum problema genético de vocês que fez a criança nascer ter, Ter essa essas condições, essa má formação". E fizemos o teste genético e eu disse: "Doutora, e se der negativo?". Ela: "Mesmo se o teste genético der negativo, a criança ainda corre muito risco". E depois de 15 dias o teste saiu e deu negativo. Você e seu esposo não têm nada, e é algo que a medicina não consegue explicar. meu Deus. E ela disse assim: "Você só tem até 3 meses para decidir se você vai levar a gestação adiante ou não". Parece que forçava, né, Era, parece que estava te forçando. era, é. E a gente sabe, irmã, que aqui a gente percebe que a gente não vê Uhum. muitas crianças com Problema, deficiência, deficiência. com essas síndromes, porque infelizmente é lei, eles acobertam, esse tipo de Sim, coisa, os pais não querem ter trabalho com não tem crianças com trabalho. deficiência, então eles escolhem realmente abortar logo e se livrar daquilo, sabe. Sim, Para não dar custo para o governo, para dar enfim, é uma cultura, é cultural, mas a gente que segue ao Senhor que é cristão, a Jesus, a gente gente, conhece. né, embora tem pessoas que são seguidores de Jesus, mas o Sim, medo faz as pessoas paralisar, o medo faz as pessoas abandonar os seus sonhos. é verdade, O Tainá. medo paralisa a gente, sabe. Eu não vou mentir, eu tive muito medo. Com certeza. E natural, né. Eu tive muito medo, eu ficava pensando como seria meu filho ao nascer. Eu cheguei até a perguntar à doutora se eu podia doar o meu rim para ele, quando ele nascesse. E elas: "Pode, você pode doar um rim, o seu marido pode doar um rim para ele, mas ele vai precisar de hemodiálise para o resto da vida". E a cada 15, 20 anos tem que fazer outra doação, se for necessário, de rim. Meu Deus. Então, assim, é uma criança que vai precisar muito de tratamento. Era isso que ela me falava, sabe. E ele também tinha como é que fala? Uma cartilagem que ela estava, ela fica crescendo internamente, assim, então ele tem que estar acompanhando também o coração, sabe, tem que Sim. estar acompanhando o coração. O pulmão também não estava desenvolvendo, então, assim, era uma Meu equipe, Deus era do céu. uma mesa como essa, eu sentava e eram vários especialistas de rins, pneumologista, cardiologista, Tudo dos ali falando, quadris, meu enfim, Deus. eram vários,
especialistas médicos, porque eram vários problemas em vários órgãos, Meu né. Deus. Então ela falava todas essas questões e eu dizia a ela: "Não, doutora, o senhor me deu e o senhor toma, bendito seja o nome do Sim. Senhor, eu não tenho coragem de tirar essa criança". Ai, E ela fez: "Então vamos fazer uma cirurgia nele, dentro do seu ventre. meu A Deus, gente né. precisa, mãe, liberar esse líquido que está no abdômen dele", porque eles o que ela explicou o seguinte, que ele ingeria o meu líquido amniótico, que o processo normal é esse, né. Sim, O bebê, ele ingere o líquido amniótico da mãe e ele urina. sim. Ele ingere novamente e ele urina. Então esse processo faz com que os órgãos cresçam, a criança se desenvolva, o cérebro, os pulmões, os rins, tudo. E no caso do meu filho, ele ingeria o meu líquido e ele não botava para fora, porque ela dizia que ele não Meu tinha uretra, Deus. então ele não urinava por Estava conta tudo nos própria. quadril. Então, ela disse: "Olha, a gente precisa fazer uma cirurgia nele para liberar esse líquido que está acumulado no abdômen, porque a barriga dele é 3 vezes maior que a cabeça, o corpo dele é só barriga, então os Meu pulmões não Deus, estão Senhor. desenvolvendo", enfim. E aí marcamos para fazer a cirurgia em fevereiro de 2018. No dia da cirurgia, eles me deram uma anestesia só local aqui na minha barriga, Meu só para dar um Deus. cortezinho. Na hora que ela foi fazer ultrassom, ela disse assim: "Mãe, você não tem mais líquido amniótico. Eu não sei como essa criança ainda está viva. Você não tem mais líquido. Ele ingeriu, Meu ingeriu, ingeriu e acabou. Você não tem mais líquido. Então, antes da cirurgia, eu vou ingerir líquido para você". Então, ela pegou umas 2, 3 seringas assim, bem larga e grande, e colocou, injetou esse líquido Meu para Deus. depois fazer a cirurgia. Então, ela fez um corte pequeno no abdômen, colocou uma válvula dentro do abdômen dele, para poder liberar o líquido. Então Meu demorou uns 40 Deus. minutos essa cirurgia e foi um sucesso. Graças a Glória a Deus, Deus. eu tive que assinar um Os termo que termos. tinha risco, né, dele entrar a óbito, Sim, tinha risco para também você. para mim de alguma infecção, Meu eu poderia Deus. também entrar em trabalho de parto ali naquele momento, então tinha vários Uau. riscos e eu precisava ter consciência disso, né, então eu Uhum. assinei. Quando eu fui fazer essa cirurgia, ela disse assim: "Eu já sei o sexo, você quer saber?" Eu disse: "Eu já sei, é um menino". Ela disse: "É, it's a boy", é um menino. Eu disse: "Eu sei, o senhor já tinha me prometido ele, e ele é fiel, e Pra ele tá cumprir, aqui é no meu ventre, verdade. né, tô carregando um milagre do Senhor". Aham. E aí, depois da cirurgia, ela pediu para que eu fosse para casa, descansasse e voltasse com uma semana. Quando eu retornei, a válvula que ela tinha colocado no abdômen já tinha saído do lugar. Então já Meu não estava fazendo o efeito que Deus. eles queriam. Queria. E ela disse: "Eu vou me reunir com a equipe médica para ver o que é que se pode ser feito a partir de agora, porque nós não podemos estar fazendo muita cirurgia no feto". Meu Deus, Taina. E no dia da cirurgia tinha muitos estudantes de medicina para poder ver, né, como é uma cirurgia em um feto na barriga da mãe, um bebezinho tão pequenininho, Um pequenininho. 2 meses, 3 meses, Ixi, tão um pequenininho. pequeniníssimo. E aí, ela depois mandou e-mail e disse: "Tainá, eu me reuni com a equipe médica, o médico geneticista também, com outro doutor especialista nisso, e achamos melhor não fazermos mais nada. Hum. Agora já passou o tempo do aborto, você já não pode mais abortar", e eu disse: "Eu também Não vou nunca escolhi essa opção". seguir E até o ela fim. ela disse assim: "Agora é esperar". E eu sempre em oração, sempre em oração, mas a minha oração, irmã Adriana, era só pedindo milagre. "Senhor, faz um milagre no meu filho, Senhor". E o nome dele seria Caleb, mas depois eu mudei o Mudou. nome, porque eu sempre achei lindo esse nome, né, Caleb em inglês, Lindo. Caleb em português, Caleb. sempre achei muito lindo esse nome. E minha oração era: "Senhor, cura meu filho", né, que depois eu mudei o nome dele, "Cura meu filho, faz um milagre, Senhor, dá novos órgãos, coloca novos rins, novo pulmão, coloca uretra, Senhor", e minha oração era essa. Até que um dia eu fazendo novamente o devocional,
a importância da gente ter essa comunhão diária com o Senhor, né. Porque quando a gente tem uma caminhada, a gente acaba conhecendo mais a pessoa com quem a gente Sim, convive, com quem a gente caminha, né, irmã. E quando a gente, tem essa vivência, essa caminhada com o Senhor, o devocional relacionamento, né. diariamente, esse relacionamento, ele vai se revelando aos poucos pra É gente, do coração verdade. dele para o nosso, Pra né. nós. É verdade, E Taina. aí, nesse dia do devocional, era falando sobre Jairo, a filha de Jairo. E Uau. no final do devocional era do pastor Max Lucado, que eu amo Eu acompanhar os também. devocionais dele. Eu amo também Eu amo eu os todos livros os dias deles, eu é faço os maravilhoso. 3 devocionais. Pão diário, que há muitos anos que eu faço o devocional pão diário. O devocional do pastor Max Lucado e o devocional do pastor Rick, aquele do livro Uma Vida com Uma Propósito. vida com Eu amo, propósito. amo também o devocional dele. Então todos os dias eu recebo no e-mail esses 3 devocionais. E nesse dia eu estava, fazendo o do Max Lucado e era sobre a Sim, filha de Jairo, mas no final do devocional dizia assim: sábios são os pais que regularmente devolvem os seus filhos a para Deus. Deus. Irmã, da mesma forma que eu orei naquele dia, o Senhor perguntando o que eu queria, naquele mesmo dia o Senhor disse assim: me devolve. Uau! Nossa, muito forte. Me devolve porque antes dele ser seu, ele é meu. Forte, Taina. E sábios são os pais que regularmente devolvem os seus filhos para mim. Uau! Irmã, é uma dor que só uma mãe que já passou por isso vai saber explicar. Uma É dor de ver você devolver o seu bem mais precioso. Você é mãe, você sabe. Você devolver para aquele que, antes de ser meu, é do Senhor. A sua filha, antes de ser sua, é do Senhor. O é, seu filho, antes de ser seu, é do Senhor. Nada é sobre a gente. nada sobre nós, Nada é sobre nós. Tudo é sobre Ele. sobre Para Deus. Ele, por Ele. São todas as É coisas. verdade. E ali doeu. Com certeza, imagino, Taina. Mas eu disse, pai, o Senhor, como meu pai, o Senhor sabe o que é o melhor para mim. E antes dele ser meu, ele é teu. E eu não vou deixar de amar o Senhor por causa disso. Porque eu amo o Senhor pelo que o Senhor é na minha vida. E não pelo que o Senhor faz. Exatamente. E, irmã, naquele dia, quando a gente entrega aquele peso, a gente sente uma leveza, É, ele fala, né? uma paz que De amém excede todos que estáis todo cansados. entendimento, sabe? Quando a gente devolve, filha, ele quer que a gente descanse. Você tá cansada, você tá com esse peso desnecessário. Me devolve, me entrega. Que o altar não é lugar de perca, Não, é lugar de revelação, é aquilo que Deus quer provar pra gente que é que realmente tá no nosso coração. sim, é verdade. Quando ele pediu, que Abraão devolvesse o Isaque ao altar, ele não queria o Isaque, ele queria o coração de Abraão. Coração de Ele Abraão. queria saber quem era que estava em primeiro lugar ali na Sim, vida de é Abraão. verdade. E Deus me fez passar por essa experiência e eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque Você entregou o seu, né? a gente é acostumada só é meu, é Sim. meu, é meu, é meu. O Senhor me deu. A gente fica que nem aquelas crianças É pequenas, né? mesmo. Que Agora nem, é meu, que você me nem deu. aquela minha filha de É, 3 anos aí. É meu, é meu, é meu, é meu. é, A gente fica que nem assim no abraço do nosso pai. e é E o verdade. Senhor quer nos mostrar que a gente não precisa estar carregando esses pesos desnecessários, sabe, irmã? Esses fardos, né? E a gente sabe que não é qualquer coisa. Era um filho. Nossa, meu Deus. Era um filho que foi orado, um filho que foi amado, um Pedido, filho que foi pedido, um filho que prometido, foi né? planejado, foi prometido, um filho que foi o Senhor que me pediu o que eu queria e foi o Senhor que me deu e agora o Senhor está me É. pedindo para eu devolver, Uau. né? Então, naquele dia eu devolvi. Eu fiz essa oração e devolvi ao Senhor. E fui dormir. Fui dormir e nesse dia eu tive um sonho. E no sonho, Deus me colocava o meu filho nos meus braços Meu Deus, Senhor. e ele era do jeito que é. Que é. A cor, o cabelo, Uau. o rosto, a cara do Tive uma pai. revelação. E o Senhor me colocava ele nos meus braços e dizia: filha, ele é perfeito.
ele só vai nascer com um rim maior que o outro. Meu E eu Deus. acordei. Eu acordei com tanta esperança. Eu disse ao meu Uma esposo: amor, amor, eu tive um paz. sonho, eu tive um sonho, eu tive um sonho. E ele: o que foi? Eu disse: o Senhor me mostrou ele, o Senhor me mostrou. E agora o nome dele é Isaac, porque o Senhor me pediu para devolver. Não é mais Uau. Caleb, é Isaac. Uau, forte, viu? E aí, uma semana depois, voltei para a médica. Irmã, a mesma demora que foi a primeira ultrassom, a mesma demora nesse dia. Não, só que nesse dia eu não estava angustiada, eu estava em paz. Eu Tava estava em paz, porque o tranquila. Senhor já tinha me mostrado meu filho nos meus Sim, braços. No céu já tinha acontecido, só faltava agora aqui se na Terra, concretizar é aqui na terra. verdade. E ali ela demorava e demorava e pegava imagens e voltava. Aí na hora a enfermeira entrou e disse: pode se vestir, que a médica já vem falar com você. Então entrou ela, um médico mais coroa e um médico geneticista. Eram os 3 que acompanhavam, né, o Sim. caso do meu filho. Quando ela entrou, eu estava terminando de me vestir, aí ela me abraçou por trás e disse: mãe, a gente não entende o que está acontecendo, mas o seu filho não tem mais nada, Uau, Tainã, ele só está com um rim que milagre, maior que o Jesus. outro. Que benção, que milagre o Senhor fez. O Senhor operou na vida dele naquela noite. Exatamente. O Senhor operou, Mas primeiro curou o o Senhor Isaac. trabalhou o meu coração para Sim, poder receber e ter esse entendimento que antes de ser meu, é é dele, é dele, verdade. é dele. E o Senhor queria eu sondar e saber o que se passava ali no meu coração, sabe? Onde é que está o nosso coração? Sim, Onde é que está? onde está seu coração, ali está seu tesouro. Exatamente. Verdade. Exatamente. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. E ali passou o tempo. E ali o Isaac continuou a gestação saudável, tive parto normal, do jeito que eu sonhava. Eu sempre sonhei, desde o Brasil eu sempre dizia: eu tenho que ter parto normal, porque o nome já está dizendo, um É, parto normal, normal. que não é Eu anormal, tinha sabe? medo de parto cesáreo, eu sempre tive medo de cirurgia. Sim, Sempre tive medo de cirurgia. Então eu sempre dizia no Brasil: eu quero ter parto normal, eu quero ter. Um dia que eu for mãe, eu quero ter parto normal. E assim o Senhor realizou também o meu sonho. Quando eu fui meu fazer a minha última Deus. ultrassom, foi no dia 5 de julho, fui fazer minha última ultrassom. Quando eu cheguei, o médico disse: mãe, é melhor você já ficar. Peça para o pai pegar as coisas, que a gente acha melhor você ficar internada. E aí fiquei no hospital, meu esposo foi em casa, a Larissa, que a gente foi pro chá na casa dela, Sim, ela que foi na minha casa, reuniu minha bolsa, guardou minhas coisas, organizou ela que tirou a foto do tudo. quartinho do Isaac, me ajudou a organizar, que naquela época a gente já se conhecia, eram bastante amigas, e o meu esposo voltou, ficou comigo e eu fiquei lá em observação. Foi quando eu comecei a dilatar. Eu já Sim. estava já em trabalho de parto, porém demorou 2 dias, e o Senhor escolheu o dia 7/7. Uau, 7 do 2 céu. vezes o número da É perfeição verdade. para o Isaac Nascer. nascer. Nasceu meio-dia, no dia 7/7. E nasceu E de nasceu parto normal. Nasceu no Children's Mercy. A QU achou melhor me transferir para o Children's Mercy, aham. porque eles falaram assim: aqui na QU a gente não tem uma UTI preparada para criança, porque aqui é hospital de adulto. O Children's Mercy é um É, hospital de criança, criança. então eles vão preparar lá uma sala Tudo. especial para você. A sala do parto já vai ter em frente uma UTI preparada para o seu filho, porque eles falaram Uau. que ele ia ter que sair e ir direto para a UTI. Então, foram 30 minutos de trabalho de parto, consegui empurrar meu esposo ali comigo, minha mãe tinha acabado de chegar do Brasil, foi direto Ai, que para bom, né, quando a mãe tá para perto. ela foi direto para a sala lá do parto, deu tudo certo, graças a Deus, parto normal, do jeito que eu sempre Nasceu quis. com quantas semanas ele? Irmã, ele nasceu com 38. Ó, Nasceu um tempo certinho, certinho, né, certinho. porque até 40 por É, aí, 38, né, 40. Sua filha ele nasceu com 38 nasceu de também. 38 semanas, e aí eu não pude colocá-lo nos braços, Sim, já pra levaram ele pra UTI. UTI, que ficava de frente à Aham. sala, e lá fizeram um monte de exame, bateria de exames. Na hora que deitaram ele para fazer exame nele, ele fez xixi.
Oh, Aí os meu médicos Deus. começaram a comemorar, minha mãe, meu esposo. Ele fez Tipo, xixi, era a maior alegria, porque eles certinho. falavam que Que ele não não ia ia. urinar por conta própria, Verdade. né? E ele fez xixi, já Deus foi é uma maravilhoso grande demais. comemoração, uma grande Deus é alegria. poderoso. Então, colocaram ele na incubadora, cheio de fios, de sondas, e colocaram ele ao meu lado. Não pude colocar ele nos braços, só coloquei ele nos braços 2 dias depois. 2 dias que ele ficou lá na UTI. Aí foi levado para UTI para poder fazer uma bateria de exames. Ele ainda ficou internado por 20 dias Ah, ok. para poder É mais checar tudo sim. ok, né? Para poder ele ir para casa. Só que eu tive complicação pós-parto. Uau. Como foi parto normal, Sim. eu tive uma, como é que fala? Ruptura? É, Uma ruptura. ruptura. E eu precisei ser transferida de emergência para o Truma, que é o hospital do lado do Children's Mercy. Uau, Tem Taina. uma passagem por dentro do hospital Children's Mercy, tem uma passagem por dentro que Sim, leva o paciente para o Truma. trauma. Porque Uhum. como lá o Children's Mercy não é hospital de adulta, de criança, Criança, aí tem então que eles me mandar para o transferiram. outro. É verdade. Então me transferiram de madrugada ainda. Fiz Uau. uma cirurgia, me deram anestesia geral. Horrível, eu Meu nunca tinha tomado anestesia Deus. geral na minha É vida. verdade, Que tomei. sensação horrível. Horrível. Você se apaga assim do nada, Sapa. parece que eu tinha morrido. Meu Deus. Aí fizeram a primeira cirurgia, aí fiquei 2 dias em observação. Meu filho na UTI, no Tigermesse, eu no Você em outro Truma. hospital. Aí minha mãe e Meu meu esposo Deus. tiravam meu leite para levar para o meu filho. Meu E o meu Deus, leite não era Taina. suficiente, aí tiveram que pegar leite de outras mães, Sim, lá do armazenamento do banco de de leite. leites, perguntaram se eu aceitava, sim, eu aceito leite de doação de outras mães. Então ele ficava sendo amamentado assim, e eu tentando também tirar leite e mandar para ele. E recebi a alta, fui para casa e meu filho permaneceu ainda internado no Tio Germés. Quando eu cheguei em casa, nessa mesma noite, eu senti muito mal e muita dor, então a ambulância foi me buscar em casa. Uau. Saí de casa de ambulância, de madrugada novamente, voltei pro Oh, Truman de novo. Quando chegou lá, o médico disse: vai ter que fazer novamente a cirurgia, porque meu a primeira Deus. não foi o suficiente. E aí fiquei internada, aí fiz de novo outra Outra cirurgia. anestesia geral. Não, aí dessa vez ele Não não podia precisou. dar de novo, porque É você pouco tempo, né? É verdade. tem Tem um isso mesmo, tem prazo um para prazo. você dar uma anestesia Uhum. geral, né, a pessoa não pode receber É 2 vezes verdade. em pouco Pouco espaço de tempo. tempo. Então eles Verdade. deram agora uma epidural Sim, com para poder sedação. fazer a cirurgia. Eh, Aí fiquei assim, andando de cadeira de rodas, sentando numa bolsa de ar, aquela bolsa como é? Boia? Uma boia, Sim, por tipo uma causa boia. da ruptura, enfim, né, dos Sim. pontos que eu recebi, enfim. É isso, irmã. Aí depois que o Isaac ele tinha, acho que 1 ano e meio por aí, foi 1 ano e meio, eu estava numa vigília da igreja Assembleia, estava numa vigília e a pastora Rojane, acho que é Rojane. É, Rejane, Rojane. É, Rojane, Rojane ela mesmo. olhou para mim e disse: "Filha, Deus está mandando uma Rebeca pro teu Isaac". Uau! E eu amém, Senhor, amém. Mas aí quando eu cheguei em casa eu fui ter uma conversa, pai. É um presente tão precioso, uma menina. Eu sou mulher, eu sei o quanto nós somos Sim, preciosos, né. Mulher é uma joia rara. já é Mulher raro. não é porque a gente é mulher não, mas nós É somos verdade. maravilhosas. E eu não queria criar ela de qualquer jeito e com os traumas e as feridas que eu carregava ainda da ausência do meu pai, Sim, né, pela ausência dele, por ele nunca ter ligado para mim, nunca ter me criado, nunca ter me se procurado, se importado. importado, fui criada assim por ele de qualquer jeito, né. Não tive na minha vida uma figura de homem para me dar Pai, exemplo de pai, paterno, de né. paterno, é tanto que foi tão difícil eu conseguir chamar Deus de pai. Olha pra você Foi um ver, processo. que os traumas faz, Exatamente. né. Foi um processo. Foi muito tempo de processo até o Senhor ir me curando minhas feridas, até eu conseguir chamar ele de meu pai.
né. Hoje eu tenho um relacionamento dele assim, de pai para Pai, filha. papaizinho. É, de pai para filha. E eu disse a ele: "Pai, o senhor tem certeza que quer mandar uma filha para mim? Porque eu sempre sonhei com 3 homens, né. O senhor tem certeza?" E ele continuava dizendo que ia mandar uma Rebeca para o meu Isaac. E eu: "Amém, eu recebo, mas eu não quero recebê-la de qualquer jeito. Me prepara para receber esse presente do Senhor". E aí eu comecei, irmã, durante 2 anos, o Senhor me curando. É. Comprei livros com Es relação à paternidade, a traumas, a curas interior, e na Bíblia também. E foi e 2 anos de oração, processo, de oração, para poder receber a minha menina. que é lindinha demais. Sempre E falei que ela é aí linda, a é. gente sempre falei dela. E aí, quando eu estava num congresso lá em Orlando, junto com as irmãs da igreja Assembleia, ali naquele congresso eu recebi uma palavra e o Senhor disse que eu estava pronta para recebê-la. Quando eu cheguei em casa, eu falei para o meu esposo, ele fez amém. Então vamos receber a nossa menina. Ela E engravidei um mês depois. Uau! É É rápido, rápido, né. irmão, é A rápido. Não conversa demora não para Deus ficar já grávida não. fala logo e já vamos Não agindo. demora não para ficar grávida não, o senhor deu a palavra no instante. Vambora. É, engravidei um mês depois, e aí depois, que passou alguns meses, aí eu disse: "Senhor, me dá um nome para ela". Eu não tenho nada contra o nome Rebeca, claro que não, é um nome Sim, lindo, lindíssimo, a história da Bíblia também é lindo. maravilhosa, mas eu queria um outro nome, eu dizia: "Ah, eu nunca", primeiro que eu nunca pensei em ter uma filha mulher. Sim, Eu sempre achava que eu ia ser mãe de Zeno, meninos, né, para poder ensinar para é eles igual eu, pensei que só como é tinha um. ser homem, como ser homem na vida de uma mulher, aquilo que eu não tive, eu queria poder ensinar para eles de forma diferente, Sim, né, para eles poderem passar para a geração dele a forma de como tratam uma filha, uma esposa, enfim. Por isso o meu sonho de ser mãe de homem, para poder fazer diferente, sabe. uhum, É uma missão que o Senhor nos dá para que a gente sim. pegue aquilo que deu de errado em nossa vida, o Senhor nos dá oportunidade, por isso que eu falo que os meus Instruir, filhos são a página em branco, eu sempre costumo dizer isso. sim, é O verdade, tem Isaac e a minha menina é uma página, e é como se o Senhor, quando desse eles para a gente na maternidade, nos desse junto com um caderno em branco. sim, E diga que a responsabilidade agora é sua, de escrever uma nova história, e uma história instruir, linda e sim, digna de ser contada, mas a gente só consegue através do Senhor, com porque certeza, porque sem nós Ele nós somos nada, né, nós somos muito pecadores, falhos humanos, falhas demais, demais, mas com Ele a gente consegue. A graça dele, a é misericórdia verdade, dele é que nos capacita para instruir para a eles, gente as poder instruir crianças, os é verdade, os nossos nossos filhos no filhos, caminho em que que se deve deve andar, andar. é verdade. Então eu sempre tive essa percepção, é como quando o meu filho e a minha filha chegou nos meus braços, é como se o Senhor dissesse assim, uma página, um livro em branco: "Agora é com você. Para com você. Escreva uma nova história", E né, saber escrever, linda de ser porque, contada. você tem que antes de ser seus, são meus e vai ter que Exa devolvê-los. eu Eu confiei. confiei eles em você para você cuidar e depois Exatamente, você vai ter que devolver. exatamente. E é tanto que depois, uns 3 anos depois, o profeta Danilo Passos esteve Sim, na nossa igreja, e ele disse assim, "Deus não deu para vocês, Deus emprestou o Isaac". Deus, Né, Deus emprestou Isaac. Então eu sempre tive essa percepção, não é meu. Eu estou aqui com uma missão para criar ele para os caminhos do Senhor, para ser glória a missionário, Deus. para ser um profeta, para ser um pregador da palavra, para a família dele, para a geração dele, para os filhos, a esposa dele, e continuar o legado, né, Sim. irmã? O Isaac hoje Continuar o está com legado. quantos anos? Ele vai fazer 7 anos, 7 se Deus anos. permitir, no dia 7/7. É verdade, eu já tive o prazer de ser professora do Isaac na salinha, e ele é um menino tão prestativo, né, ele é prestativo, faz as tarefinhas, presta atenção, ora. Um dia eu te mandei um vídeo dele orando, eu Sim. falei: "Isaac, você vai orar?" Ele falou: "Tia, posso orar hoje?" Eu falei: "Pode, eu gosto de orar". Aí ele fala: "Ora". Gente, é uma benção o Isaac, depois a gente vai deixar alguns vídeos para vocês ver como que o Isaac tá hoje. E ficou também, teve a Índio, né, a Sim. Índio, Aí a Índia, o senhor eu fiquei: "Senhor, me dá um nome para ela, me dá um nome para ela", e o senhor pela manhã, quando eu acordei, eu ainda estava na cama, o senhor soprou no meu ouvido: "Angel".
Eu Angel, fiquei linda ela. apaixonada por esse nome, aí o senhor falou de novo, Angel. Eu: "Ai, senhor, que nome lindo". E aí, minha filha nasceu no dia 5 de agosto, também de parto normal, a bolsa estourou, estava em casa, Certinho. fui para o hospital, 24 horas depois a minha menina nasceu. Um milagre também do Senhor, porque os médicos fizeram teste nela para saber se ela também teria os as mesmas Sim, condições do do teste da da síndrome de Patal. Patal. Eles fizeram o teste, glória a Deus, deu negativo. Negativo. E o profeta Rubens Gabriel, quando estava na nossa igreja, eu estava grávida dela e ele disse: "Eu também estou livrando essa menina da Eu acho que eu síndrome de lembro, Patal". eu lembro. A mesma síndrome que eu livrei o Isaac, Verdade. eu estou livrando hoje essa criança. Eu E lembro, também estou livrando porque o cordão umbilical ia eu enrolar. verdade, verdade, eu lembro desse dia. E ele falou, né, falou do meu sobrenome, do bairro que eu morava no Brasil, Jabotão dos Guararapes. Ele falou da família Uau, Melo, o sobrenome do meu pai, que meu pai é meu Deus. Melo. Enfim, ele falou muita coisa e ele falou: "Eu tô livrando ela porque o cordão umbilical ia enrolar". E no dia do parto, eu estava lá deitada com os aparelhos, os médicos monitorando, enfim, de repente, irmã, os médicos entram, as enfermeiras com a médica entra com uma bola de pilates e pede para eu ficar em cima da bola de pilates. E Meu aquela Deus, correria, aí eu sem saber, aí quando eu olhei para o monitor, aí eu vi o coraçãozinho da Índia bem fraquinho. meu Aí a médica Deus, disse: "Mãe, você está demorando muito para dilatar. Já faz 24 horas e a sua filha não está aguentando. Se daqui a 2 horas você não dilatar 10 centímetros, vai ser cesáreo". meu E eu comecei a Deus. orar, eu estava com a minha Bíblia, eu comecei a Senhor, tem orar: "Senhor, não, misericórdia. cesáreo não, minha mãe não tá aqui, dessa vez ela não pôde vir. Minha mãe Meu não tá aqui, eu Deus. morro de medo de parto cesáreo, Senhor, me Nossa, e a ajuda". comparação é E eu: realmente "Vamos minha chata. filha", eu falava com ela: "Vamos Índia, acelera minha filha, Vamos. só tá faltando 2 horas". E eu comecei, irmã, eu e meu esposo orando, 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 daqui a pouco a médica volta. Quando a médica e a enfermeira voltam, fizeram o toque, eu estava com 9,5 Uau, dilatada. glória a Deus. Aí ela disse: "Mãe, você quer tentar mesmo com 9,5?" Eu disse: "Quero. Se eu puder, eu quero já começar a empurrar". Quando eu comecei a empurrar, ela disse: "Pai, venha ver". Aí já Já estava a estava cabecinha nascendo já. dela. Aí pronto, o Isaac foi 30 minutos empurrando, a Andy foi 20 minutos, mais rápido. Nasceu, o senhor colocou quando a enfermeira colocou nos meus braços, eu comecei a orar em línguas. Foi lindo, foi lindo, Ai, que porque, lindo. é uma bênção do seu filhos, é uma Sim, bênção do Senhor, é uma bênção do Senhor. sim. Nossa, filho é uma benção É muita mesmo. responsabilidade, Sim, irmã, que Deus criar. entrega nas Não é nossas mãos. fácil, Não é não é fácil, fácil, não é não é fácil. fácil. E o que que você poderia hoje, Tainã, falar para essas mulheres que esteja passando algo parecido ou até mesmo algo que você passou, eh, qual o recado que você deixaria para essas mulheres hoje? Alguém que está gerando o dia que eu comecei a gravar o especial das mães, que eu gravei o especial das mães, e aí depois a gente agora esse episódio de hoje não é o especial das mães mais, mas eu falei: "Gente, mas a gente vai falar sobre gerar", e as outras convidadas também vai falar sobre gerar, e eu falei assim: "Espírito Santo, que o senhor está querendo falar? Que o senhor está querendo falar?" Porque eu tô vendo que tá vindo falando sobre gerar, então não é só gerar, né, Um vento. no ventre. Talvez alguém tá gerando alguma coisa, tá passando por um processo, né, que vai nascer algo. E aí eu falei assim: "Espírito Santo, é o senhor que trabalha, é o senhor que conduz esse Sim, podcast. Então eu só tô entrando no que o senhor tem para falar, né, eu não exatamente. sei aonde que o senhor aonde o senhor quer o que o senhor quer alcançar, qual Alcançar. pessoa que o senhor quer Sim, alcançar, qual que é o propósito que o senhor quer falar sobre esses episódios de gerar". sim. E aí eu falei: "Deus, mas eu tô aqui. O Senhor tem a total liberdade, Espírito Santo, de agir no nosso meio, né. E eu quero então que você deixe algo para essas pessoas,
Amém, irmã. Inclusive, eu queria até aproveitar a oportunidade de falar que eu escrevi um livro. O Sim, Senhor, há muitos anos, desde quando Isaac nasceu, eu sempre quis escrever essa história para que não ficasse apenas na internet, apenas em vídeo. Eu quero que meu filho carregue com ele para o resto da vida essa história, esse legado, esse livro. Então, tem 130 páginas. No final, tem o bônus de 7 dias de devocional, que é os uau, 7 dias do altar até a entrega. glória a Deus, gente, em Então, breve, tá aí os tá livros, lindo, lindo, tá lindo, eu já lindo. vi a Já capa, tá é, lindo. nós já estamos com ele pronto, estamos agora na fase da impressão, até chegar Sim, de São Paulo para cá, leva ainda uns 2 meses para chegar, mas em breve, em nome de Jesus, teremos o lançamento dele. E nesse livro eu falo justamente sobre isso. O nome é Entregue o seu Isaac no altar. glória a Então, Deus. todos nós temos o nosso Todos Isaac. O nós meu temos. caso foi o meu filho. Seu filho, Mas verdade. nós temos o nosso Isaac, aquele medo, aquela culpa, aquela ansiedade, aquela dúvida, Sim, aquela falta de fé, aquela aleluia. desesperança. A gente tem é uma mistura de sentimentos, são Sim, tantas coisas que carregamos em nossa vida, que o Senhor só quer que a gente entregue e confie. entregue, confia, é verdade. E É às vezes a gente verdade. acha que é tão difícil, mas não é. Não, É tão fácil porque só ele sabe o que é o melhor para nós. O pai sabe o que é o melhor para os filhos dele. é Se o Senhor verdade. tivesse me levado o Isaac, amém. O Isaac estaria com o Senhor, Com o Senhor. aquilo ali teria sido a minha história. E o Senhor escolheu daquela forma para que, como a pastora Thalita deu o testemunho dela, você vai dar conta. No caso dela, o Senhor levou a filha dela. Sim, é verdade. Levou a filha, a primeira gestação dela, levou Sim, a menina dela, mas depois o Senhor deu 3 vezes mais. Ela hoje é mãe de 3 lindas meninas, sim, né. Então, assim, a gente realmente dar um passo sem precisar olhar o todo o caminho, sem ter essa ansiedade de saber. É sim. entregar, é confiar e descansar no braço Descansar dele, no Senhor, é verdade. sabe. O Senhor quer isso, o Senhor é como aquela figura de ele tá pedindo para que a menina devolva o ursinho dela, e Sim, ele tem um presente enorme esperando por ela, né. Então desse muitas das jeito. vezes depende do nosso passo, Sim, depende da nossa conduta, depende da nossa atitude, nossa postura. A é gente deixa verdade. de receber muitas coisas, não é porque o Senhor não quis, mas é porque muitas vezes por nossa ansiedade e por a gente querer colocar as nossas mãos para resolver tudo, fazer tudo, a gente tem que sair de cena e deixar o Senhor Sim, trabalhar. porque se a gente estiver tentando fazer tudo, Deus fala assim: não, vou esperar então ver, né? Exatamente, exatamente. Deixar você agir. Quando a experiência que eu tive de quando eu só orava por cura, orava, 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 e o Senhor disse: me devolve, deixa que eu faço por você. Por que você está perdendo o seu sono? Por que você está deixando de dormir? Descansa, porque eu, como teu pai, eu sei o que é o melhor para você. É E eu tenho verdade. infinitamente Mente mais. mais, E é verdade. infinitamente mais, E é verdade. né? E é verdade. Então é isso, a reflexão que eu deixo também para que as mães, as famílias possam ter acesso a esse livro, comprar e realmente fazer esse devocional de completa Sim, entrega, é né. verdade. Não é fácil, dói, porque eu também senti essa dor. Senti Sim, essa dor no peito, essa dor na alma, mas é possível, é é possível. possível. Com Deus tudo é possível. Verdade. Gente, Tainá, eu quero te agradecer pelo seu sim, né, de vir Eu que no agradeço, nosso, irmã. no nosso humilde recontar, né, mas assim, que o nosso intuito aqui é de levar mesmo a palavra de Deus, né, e como você disse, você foi renovada e teve ânimo quando assistiu um testemunho, né, Isso, exatamente. Como é num, importante a gente sim, num testemunhar. canal de YouTube. E é isso que nós estamos aqui, gente, para levar a palavra de Deus através dos testemunhos, porque mostrar que Deus não mudou, que Ele é o mesmo de ontem, hoje e Ele vai ser eternamente. E eu quero muito agradecer você, que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe esse Você também, livro, amém. que esse livro venha alcançar muitas famílias. Quando sair, eu quero o meu, Amém. né? Porque eu gosto muito, eu amo testemunho. Eu escutar um testemunho aqui um monte de vezes. Eu sempre vai falar comigo E é, alguma coisa e é diferente, né? exatamente.
Às como a vezes, palavra do sim, Senhor. ela é Às vezes a viva. gente fala, meu Deus, eu já li essa passagem, eu Sim. já li sobre José, eu já li sobre Lucas, eu já li mas sempre o Senhor se revela de uma maneira Sim, diferente. porque ela é viva, né? Ela tá Exatamente, sempre, ela tá toda hora exatamente, falando com a é. gente. Então eu quero muito agradecer você, que Deus abençoe muito você, abençoe o Isaac, abençoe a Angel, que eles vão ser missionários, servos do Senhor. E eu quero muito agradecer você por estar aqui conosco mais nesse episódio. Não deixe de conferir o nosso último vídeo. Segue a gente lá no Instagram, segue nós aqui no YouTube, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e até o nosso próximo episódio. Deus abençoe.